Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora à nossa quarta aula do nosso segundo módulo, o qual estamos aqui estudando um pouco e analisando algumas situações veterotestamentárias, as quais irão todas elas culminar nas promessas messiânicas, aquelas que Deus anunciou desde o proto-evangelho. Exatamente. Proto-evangelho, o primeiro anúncio da salvação. Antes de iniciarmos a aula, como sempre, vamos rezar a Deus pedindo a graça do seu Espírito Santo. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, nesta aula agora, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos próximos capítulos do Gênesis, que diz respeito a essa aliança abraâmica, uma aliança entre Deus e Abraão, o primeiro pai na fé, que terá ali toda a sua posteridade abençoada. Mas se você acompanhou a última aula, você notou que encerramos falando que Deus de fato fez uma promessa de bênção à posteridade de Abraão. Mas até o presente momento, Abraão, já de idade avançada, com sua esposa, ainda não teve filhos. O que será que está acontecendo? Deus deixou de ser Deus? Será que Deus não cumpre mais com as suas promessas? O que será que está por detrás disso? Será que quando Deus ele faz uma aliança, um pacto com esta ou aquela pessoa, no caso Abraão, será que Deus ainda permite que tais pessoas sejam provadas? Será que é isso? Eu acredito muito nesta possibilidade. Antes de Deus nos dar qualquer graça, nos parece que precisamos de fato mostrar que cada um de nós somos realmente amigos de Deus. E aqui então está um cenário sobre a vida de Abraão, o qual nós notamos na história bíblica que ele mesmo tem as suas dúvidas a respeito de sua posteridade. E o capítulo 15 do livro do Gênesis, ele fala a respeito das promessas e aliança divinas. Aqui há novamente a presença de Deus na vida de Abraão, e Deus ali mais uma vez promete coisas miraculosas, promessas na vida de Abraão, né? Capítulo 15, ele é posterior, obviamente, né, ao capítulo 13 e ao capítulo 14, né? Mas capítulo 13 ali aconteceu que os rebanhos e também os familiares, tanto de Abraão como de Ló, que é sobrinho de Abraão, começaram a crescer. E naquele crescimento,
começou ali a nascer algumas pequenas discórdias entre os pastores de Abraão e pastores de Ló. Então, no capítulo 13, você vai ver que há uma separação. Abraão chama Ló e permite que ele escolha o caminho que ele tome. Qual o caminho que ele quer seguir? O caminho que Ló seguir, Abraão irá ao lado oposto. Isso é uma bondade, né? Um coração bom. O mais velho da casa, o responsável, e mesmo assim permitiu que Ló escolhesse. Ali há a separação. No capítulo 14, há um conto histórico sobre alguns reis que, em determinada ocasião, marcharam contra Ló, que é sobrinho de Abraão, né? Ló já estava separado de Abraão, estava em uma ponta e Abraão na outra. Alguns reis apareceram, marcharam contra Ló e o capturaram e mantiveram preso. No mesmo capítulo 14, a partir do versos 11, tá? A partir do versos 11 e 12, Abraão ele toma conhecimento do que aconteceu. Então ele coloca todo o seu povo em marcha contra esses reis. E então ele derrota esses reis e recupera novamente o seu sobrinho Ló. E antes de chegar propriamente no capítulo 15, Abraão ele recebe e é encontrado por aquele que é chamado na história bíblica de Melquisedeque. Melquisedeque é o rei de Salem. Rei de Salem, os exegetas bíblicos, aqueles que são estudantes e que interpretam as Sagradas Escrituras, eles dizem que Salem está ali relacionado com a cidade de Jerusalém. Portanto, se trata de um rei sacerdote do Altíssimo que está em Jerusalém. Nada por acaso. No Novo Testamento, será em Jerusalém que toda a história da paixão, morte e ressurreição de Cristo irá acontecer. É de lá que vai sair o sacerdote do Altíssimo, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui está, Melquisedeque, rei de Salem, vai de encontro a Abraão, abençoa Abraão e Abraão oferece para ele o dízimo de tudo. Capítulo 15 do Gênesis, então Deus se apresenta a Abraão e novamente ele diz a Abraão: olha, eu vou te abençoar e toda a sua posteridade será abençoada. Neste capítulo, nós vemos que Abraão, ele tem ali alguns momentos de dúvida a respeito disso, porque ele diz ao próprio Senhor: Senhor, como que isso vai acontecer? Eu já estou aqui beirando os 100 anos, Sarai tem 99, como que isso pode acontecer? Abraão lança esse questionamento ao Senhor, E por esse questionamento, Deus, de um certo ponto de vista, ele se cala, O silêncio de Deus é terrível, O silêncio de Deus, quando ele se cala. Olha, se neste mundo com Deus, por vezes, sofremos quedas devido às nossas vulnerabilidades, ainda mais quando Deus, ele se silencia. Nesse silêncio de Deus, esse pequeno silêncio de Deus, Abraão, ele toma uma decisão por um pensamento de Sarai, sua esposa. Qual que é a decisão? Sarai, sua esposa, ela tem uma serva egípcia, uma escrava, que era por direito, dos povos judeus. Então ele tinha uma serva egípcia, Agar, o nome dela. E Sarai conversou com Abraão e disse a Abraão: o Senhor ainda não me fez uma mulher grávida, não me deu essa graça da gravidez. E ela, conversando com Abraão, ela disse:
então eu quero te entregar a minha serva, Agar, para que você se deite com ela e possa nascer um filho para ter posteridade. Ora, nós bem sabemos que a promessa de Deus a Abraão e a Sarai não era essa. Era um filho das próprias entranhas de Sarai quando se unisse com Abraão. Assim eles fizeram. Abraão se deitou com Agar, a egípcia escrava, e rapidamente ela ficou grávida, né? E quando ela ficou grávida, né, a serva, a escrava, olha que coisa terrível, gente. Olha só que coisa, né? Por vezes, o ser humano, ele não sabe lidar com coisas maiores e maiores benefícios em sua vida. Por vezes, esta ou aquela pessoa se permite ser levada pelo sentimento de orgulho, de soberba, algo que é terrível. Essa escrava Agar, assim que ficou grávida, ela começou a desprezar a sua senhora Sarai. Ela estava grávida, a senhora não, então ela ficava esnobando a esposa de Abraão. Que coisa terrível, né? Sarai conversa com Abraão e ela chama a atenção de Abraão. Interessante isso, porque foi Sarai que pediu para Abraão se deitar com ela. Mas na hora que a escrava ficou grávida e começou a esnobar ela, ela chamou a atenção de Abraão. Ela disse: olha o que a sua serva está fazendo comigo. Será que você não está vendo? Né? Abraão, então o que ele faz? Ele conversa com Sarai e fala: a serva é sua, faça o que você quiser dela. Logo em seguida, então, Sarai expulsa a serva dela, Agar, e vai para o deserto. Só que naquele momento, né, eles já tinham feito algo que não era para ter feito, mas deveriam então assumir. Deus envia um anjo à serva Agar e conversa com ela no deserto. O anjo explica todo o procedimento, como deve acontecer, como vai se dar o nascimento do filho dela. O anjo anuncia até o nome que vai ser da criança, Ismael, e diz para ela: você volta e seja submissa à sua senhora. Submissão, você é serva. Olha que interessante, né? O servo nunca está acima do seu senhor. Nós vamos ver isso com frequência na história neotestamentária. São dados importantíssimos, porque depois desse momento nós vamos ver que de fato no capítulo 18 vai acontecer algo miraculoso. Aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão e que tinha feito a Sarai igualmente. No capítulo 18, quando Abraão, juntamente com sua esposa Sarai, estão lá acampados, acontecerá algo fenomenal. O que será que acontece naquele cenário bíblico que está se referindo, se direcionando com sentido à conclusão? Ainda tem muito para caminhar, mas está ali caminhando para a conclusão da história da salvação. É um elemento importantíssimo que irá contribuir no contexto de toda a história veterotestamentária. O que será que vai acontecer no capítulo 18 do livro do Gênesis? Abraão está acampado. Quem será que visita eles? Vamos acompanhar esses detalhes importantíssimos na história veterotestamentária na nossa próxima aula. Espero que você esteja nos acompanhando e que você esteja ali absorvendo e aprendendo
esses detalhes importantíssimos para o crescimento da nossa fé como iniciantes. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.